Bom dia. Cumprimento, em primeiro lugar, a senhora professora doutora Teresa Pizarro de Beleza, enfim, saudando a direção da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Cumprimentava também o senhor professor doutor Bacelar Gouveia, que aproveito para agradecer o convite para aqui estar hoje presente. Cumprimentava também os membros deste painel, a senhora professora doutora Cristina Queiroz, o senhor professor doutor Paulo Otero e o senhor professor doutor Lúcio Feteira. Cumprimentava também todos os presentes. A teoria política mais recente tem sublinhado que o núcleo essencial da democracia constitucional de tipo ocidental, ou pelo menos da democracia constitucional no seu melhor conceito, residirá na institucionalização de uma ideia de igual liberdade ideológica, ou cosmovisional, ou confessional lato sensu, ou religiosa latíssimo sensu, numa ideia de livre expressão de concepções do bem ou de doutrinas abrangentes. Não discutirei hoje aqui a questão de saber se ou até que ponto a democracia constitucional enquanto regime instancia ou privilegia à partida, sempre já, uma certa concepção do que seja o maior bem para os seres humanos. Deixarei essa questão em suspenso, porventura para o debate. O ponto é fundamental, mas não é imprescindível para a economia da presente intervenção. Por outro lado, na dogmática jurídica ou constitucional atual, tende a acentuar-se também que a ordem democrática ou constitucional deverá ser produto de um povo, titular do poder constituinte, um povo entendido enquanto concreta grandeza pluralística. Ora, é contra o pano de fundo, contra este pano de fundo, que eu gostaria de revisitar aqui hoje a fundação da Terceira República Portuguesa. Procurarei, sobretudo, reabrir a questão de saber se em tal fundação se registou, ou até que ponto se registou, um momento de limitação excludente num plano de liberdade ideológica, numa dimensão de livre expressão das forças vivas político-espirituais, das famílias espirituais, vou utilizar uma expressão de Jacques Maritain, destas forças presentes na comunidade portuguesa então. Bom, e tenho em vista uma eventual, originária, limitação excludente a esse nível, que, argumentarei, talvez tenha deixado um traço de falta indelével no sistema constitucional português. Algo, parece-me, a que se não tem prestado ultimamente suficiente atenção. Desde já digo que não abordarei aqui a questão clássica de saber se a ordem constitucional portuguesa, na sua versão originária, privilegiou à partida, ou até que ponto privilegiou à partida, um telos, um horizonte teleológico socialista. Não será por aí que conduzirei a exposição. O grande desígnio revolucionário inicial de Abril terá tido, argumentavelmente, no seu horizonte, a ideia de realização integral do paradigma da democracia de tipo ocidental, apresentando-se, porventura, como maximamente inclusivo do povo português enquanto histórica e concreta grandeza pluralística. Mas o processo constituinte desviar-se-á de um tal desígnio. Em 1974 e 1975 foi atuada por certos protagonistas diretores da ditadura soberana, enfim, utilizando o conceito schmittiano, foi atuada a exclusão do jogo político constituinte das forças políticas que veiculavam, enfim, também aqui, apesar dos nomes, também neste caso, enfim, à esquerda, digamos assim, das forças políticas que veiculavam uma principiologia centrada na nação, no sentido de unidade de ordem supra-individual transtemporal, tida enquanto bem axiológico-político supremo, e também das forças que veiculavam uma concepção conservadora, chamemos-lhe assim, ou de derivação religiosa tradicional da ordem sociopolítica. Enfim, relembrando alguns dos factos que ilustram esta decisão, a 18 de setembro de 1974, o Conselho de Ministros do segundo Governo Provisório
presidido por Vasco Gonçalves, proibiria as atividades do Partido Nacionalista Português. Depois do 28 de setembro, dar-se-ia, nas palavras do professor Dr. Diogo Freitas do Amaral, e passo a citar, a extinção ou dissolução, de novo sem processo judicial, de mais 2 partidos políticos de direita que podiam ter tido um papel importante na política portuguesa. O Partido do Progresso, já com significativa implantação no centro e norte do país, apostado sobretudo em viabilizar uma solução federalista para o problema ultramarino, e o Partido Liberal, partido de quadros assente sobretudo em Lisboa, principalmente empenhado em lutar contra as nacionalizações que previa, e bem, estarem no horizonte próximo da política portuguesa. Fim de citação. A 17 de março de 1975, finalmente, a atividade do Partido da Democracia Cristã seria suspensa, tendo este sido proibido de concorrer às eleições para a Constituinte. Bom, e note-se desde já que não haveria aqui que chamar à colação a doutrina da democracia militante. É que tais forças não pareciam pôr em causa um modelo constitucional democrático. Quer dizer, uma eventual continuidade com o Estado Novo situar-se-ia meramente a um nível de princípios, mas não ao nível de uma sua operacionalização concreta em termos de modelo político-constitucional. Bom, e daqui resultou que a democracia portuguesa não pôde cristalizar como uma ordem política dotada de uma representação partidária equivalente à das congêneres da Europa Ocidental. Algo que, como disse, argumentavelmente o MFA, na sua configuração original, teria pretendido, teria visado. Penso sobretudo no desígnio do general Spínola. Ficou a faltar um equivalente estrutural aos lugares, pelo menos então, assumidos por conservadores em Inglaterra, pela democracia cristã em Itália, sobretudo, mas também na Alemanha, e pelo campo gaulista em França. Forças que transportavam um elemento de substância religiosa e comunitarista no interior de um regime democrático ou constitucional que aceitava. Quer o PPD, quer o CDS, partidos que então nasceram, 6 de maio de 1974 e 19 de julho, respectivamente, patrocinados, encomendados, na expressão do historiador Rui Ramos, patrocinados pelo movimento das Forças Armadas. Estes movimentos instituíram-se auto-identificando-se e auto-interpretando-se em termos de visível exclusão político-simbólica do campo da chamada direita. O PPD evocou a social-democracia como ideia-força. O CDS, como num pequeno trabalho historiográfico demonstrou Adolfo Mesquita Nunes, o CDS inscreveu-se num espaço matricial centrista, assumidamente neoliberal, mas num sentido diverso do que a palavra hoje assume, tomando como modelar o pensamento político de um Valéry Giscard d'Estaing, não nascendo, portanto, originariamente no terreno da democracia cristã. Curioso é verificar como, neste artigo, Adolfo Mesquita Nunes acaba por definir os apoiantes do CDS não como centristas ou como cristãos-democratas, mas antes como aqueles que decidiram entregar o seu voto ao partido mais à direita, permitido pelas regras impostas pela coligação difusa que, então, tomara as rédeas do poder. Como também tem sido notado, apesar da proximidade em relação à Igreja, e só para ilustrar um ponto concreto que demonstra, digamos assim, o perfil ideacional destas forças, o PPD e o CDS possuíam um caráter claramente secular. Bom, esta definição originária da democracia portuguesa deixou marcas que, mesmo a posterior evolução do sistema político, não pôde inteiramente suprimir. O tabuleiro do jogo político parece ter ficado definitivamente aprisionado ou confinado numa redutora dialética entre liberalismo e socialismo, ou entre liberalismos e socialismos, num antagonismo ou num agonismo que, porventura, terá muito de aparente. Nos últimos tempos, por exemplo, uma noção de liberdade individual, interpretada no sentido de licença para exercer a vontade sem obstáculos, no sentido de autonomia ou de autodeterminação, com este significado, tem sido afirmada como ultima ratio na esfera económica e no âmbito do Estado Social, pela direita realmente existente,
e no tocante às áreas cultural e social, ou infraestrutural, civilizacional, pela esquerda realmente existente. A presença, e sublinho a presença num registro de razoabilidade, para utilizar terminologia rawlsiana, a presença de uma voz comunitária, ou de uma voz comunitária conscientemente e não meramente de forma retórica ou instrumental. Uma voz conscientemente baseada numa inspiração religiosa tradicional, talvez contribuísse para a existência de um espaço público e político mais rico, mais pluriperspectivo, mais multidimensional e mais multifacetado. Enfim, como também teria sido útil não haver um empurrar para uma região virtual da esquerda todo o espectro político, descaracterizando, ao nível até da comunicabilidade internacional, a coloração política de termos como socialista, comunista, social-democrata, cristão-democrata ou centrista, um arredamento no espectro que tantas dificuldades comunicacionais por vezes causa. Bom, se as coisas tivessem sido de outra maneira, se a decisão constituinte, ou talvez em sentido mais rigoroso, porventura, pré-constituinte, tivesse sido mais inclusiva, talvez tivéssemos estado, e porventura, talvez estivéssemos mais próximos ainda, de uma realização mais intensa, de um ideal que me parece a almejar, de uma democracia comunicativa, quer dizer, de uma ordem política que reflete uma conversação, um diálogo verdadeiramente poliglota, verdadeiramente a várias vozes, sobre qual deva ser o maior bem, o bem supremo, na linguagem clássica, a que a sociedade se deverá referir. Enfim, era isto que eu, tentando ser o mais rápido possível, queria sublinhar na minha intervenção. De novo agradeço à Sra. Professora Teresa Beleza e ao Sr. Professor Bacelar Gouveia, cumprimentando também de novo os membros do painel e todos os presentes. Muito obrigado.